Olá, galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá? E agora, que assunto é esse? Equilíbrio. Equilíbrio de um corpo. Esse assunto fala sobre equilíbrio. Então, nessa questão do Enem, ele coloca a ideia de uma porta, como que uma porta está presa a uma parede, ele fala de dobradiças e ele usa duas dobradiças. Então, quando nós utilizamos, abrimos e fechamos uma porta, nós utilizamos a ideia de aplicarmos forças para gerar rotações, vamos pensar nisso, tá? Mas de uma forma diferenciada, e nós temos as dobradiças para manter esse movimento de rotação, mas ao mesmo tempo evitar também o movimento de translação. Então, uma porta parada, como sugere a figura estaticamente, nós vamos entender o equilíbrio do corpo como centro de massa, como ponto material, e do corpo como grande, como corpo extenso. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: imagina que esse livro aqui é a tal da porta. E ela está presa nessa parede que é meu braço. Eu estou segurando aqui, ó. Então eu quero evitar dois movimentos. As dobradiças me ajudam a evitar esses movimentos. Esses movimentos que eu vou evitar são os movimentos, inicialmente eu vou pensar em translação. Então eu vou tentar evitar o movimento de translação. E aí, quando eu falo da ideia da translação, eu praticamente transformo a minha porta em um ponto material. E eu faço o equilíbrio ser associado a somatório de forças dando zero. Então é um assunto muito importante, tá? Somatório das forças vetorialmente falando, dando zero. Ah, MV, eu não estou lembrando muito bem disso, eu preciso de uma ajuda nisso aí. Vá lá na playlist Equilíbrio do Ponto Material e você vai conseguir visualizar a parte teórica toda disso daqui. Tá? Então, se eu tenho alguma força para baixo, eu tenho que ter forças para cima. Então, a minha porta, como um ponto material, existe uma força que vai puxá-la para baixo, que é o quê? Que é o peso. Então, para isso, eu tenho que ter forças para cima, no mínimo uma, com um módulo igual do peso, para que a resultante seja igual a zero. O peso dessa porta, se eu for identificá-la e trabalhar, por exemplo, aqui objetivamente, como se ela fosse apenas um corpo extenso, mas eu quero transformar num ponto material e ela tem uma simetria bem legal de trabalharmos, por ser, por exemplo, na figura um quadrilátero, se eu tracejar as diagonais, esse ponto aqui é onde eu trabalho o meu centro de massa, onde eu vou trabalhar a força-peso. Então, a força-peso da porta, por exemplo, eu posso aqui, de uma maneira mais objetiva, colocá-la já de imediato nesse ponto. Se eu tenho essa força para baixo, duas forças vão aparecer, uma em cada dobradiça, para cima, e esse somatório dessas duas forças evitam a queda da porta. Então aqui eu estou pensando na queda. Então essa força aqui, se eu chamá-la, por exemplo, de F, essa de F, entender que elas são iguais, então 2F garante aqui a ideia do peso. Então peso para baixo, 2F para cima somadas, a soma vetorial total tem que ser zero. Ok, galera? Mas esse peso em relação às dobradiças como pontos de apoio, então eu vou trabalhar as minhas dobradiças chamando cada uma delas de pivô. Então essas duas dobradiças aqui, elas vão ser o que eu vou chamar de pivô para agora trabalhar o corpo extenso. Então veja bem, o que acontece aqui? Vamos voltar com o nosso livro aqui. Então está aqui a porta, ela vai abrir e fechar aqui, mas eu agora não quero que ela caia. Para ela não cair, o meu problema já está resolvido. Tenho forças para cima na dobradiça. Aquelas duas forças azuis, aquelas duas forças que eu vou chamar de F maiúsculo, elas evitam a translação. Agora olha só, imagina que eu prendesse a minha porta aqui. Tem aqui a parede. Então eu tenho uma dobradiça aqui em cima. Mas que a parede não existisse. Então o que acontece? Se eu pego aqui e solto, ó, você percebe que a porta presa só aqui, imaginando o pivô só na dobradiça de cima, ela faz esse movimento para cá. Então a dobradiça de baixo, ela recebe essa força. Ó, a dobradiça de baixo aqui no meu braço, próximo ao meu relógio, certo? Ela recebe essa força. Então a dobradiça de baixo, ela empurra a parede, a dobradiça de baixo empurra essa porta para cá. Porque se a porta empurra a dobradiça para lá, ela empurra no sentido oposto. Posso pensar aqui na ideia da ação e reação. Então vamos desenhar essa força. Vou colocá-la aqui, por exemplo, com a cor laranja. Então quando eu seguro aqui, a porta empurra a parede para cá,
a dobradiça empurra para cá. Vou chamar essa força aqui, por exemplo, de F', F minúsculo. Então, nessa dobradiça aqui, eu tenho a parede sendo empurrada e a dobradiça junto com a parede devolvendo essa força para cá. Então, eu tenho esses dois vetores até agora na de baixo, certo? Então, eu tenho esse vetor F aqui para cima, azul, maiúsculo, evitando o quê? A translação. Criando o pivô aqui em cima, entendendo que ela está presa aqui, o giro vem para cá, batendo na parede e a dobradiça empurra no sentido oposto. Vamos agora pensar no sentido contrário, ou seja, na ideia de colocarmos o pivô na dobradiça de baixo. Então, olha aqui, ó. Quando eu coloco aqui, prendo aqui em cima, pinço aqui em cima, crio o pivô na dobradiça de cima, a porta bate na parede. Bate no meu braço, que está fazendo o papel da parede, e aí tem uma reação no sentido contrário. Se eu pinçar aqui embaixo, ó, olha o que acontece com a porta. Ela se solta. Ela vem no sentido oposto. E aí aquela dobradiça de cima, ela está fazendo o quê? Ela está segurando, puxando a porta para cá, para não deixá-la girar. Ou seja, quando eu coloco o pivô na parte de baixo, a porta iria para cá. Se eu quebro essa dobradiça, se ela se quebra, a porta cai para cá. Certo? Então, essa dobradiça está puxando a porta nesse sentido. Ó. Vou chamar isso aqui de F'. Desculpa, F' não. F minúsculo. Podem ser valores iguais ou não, isso não importa. Só para nós termos noção de cores e identificarmos. Agora, o que eu tenho? Eu tenho dois vetores em cada dobradiça. Ó. Esse vetor, vou colocar a projeção dele aqui. E esse vetor, vou colocar a projeção dele aqui. Ó. Esse vetor azul, vou colocar a projeção dele aqui. Eu preciso agora trabalhar as resultantes. E esse vetor, vou colocar a projeção dele aqui. Ó. E aí, vou desenhar o vetor resultante em cada dobradiça. Então, nessa dobradiça, o meu vetor resultante está para cá. Legal? Vou chamar isso aqui de R. Ok? De resultante. Aqui, uma para cima e uma para a esquerda. E ligo o início dos dois vetores ao final das duas projeções. O meu vetor resultante está para cá. Vou chamá-lo de R. Então, você vai procurar a opção que marque esse verde e esse verde nas duas dobradiças. Vamos fechar rapidamente, objetivamente. Vamos lá. Aqui é a minha porta, certo? Aqui é a minha porta. Duas dobradiças, um em cima e um embaixo. Se eu pego só a dobradiça de cima, tiro a de baixo, o que acontece? A de cima evita a queda com a força F para cima e evita esse giro aqui, ó. Certo? Eu quero evitar esse giro. Só que eu pensando só na de cima é o pivô, não é ela que evita o giro. O que evita o giro é a parede segurando aqui, ó. Então ela bate aqui na minha mão. Então a parede, minha mão, está empurrando para cá, que é o F, laranja, que eu chamei de F minúsculo. Se eu prendo só embaixo, a de baixo evita a ideia do peso, evita a translação com o azul, mas ao mesmo tempo também segura, né? Colocando o pivô, a de cima que está segurando, evitando esse giro agora. A de cima está com esse sentido. Em cada uma delas eu tenho a minha resultante, que é o que ele quer. Veja bem, vamos pensar juntos. Isso não é uma questão fácil, porque você tem que ter domínio do quê? De tópicos teóricos muito importantes. Do tipo, onde está o meu pivô? Como que eu penso em cada dobradiça sendo o meu pivô? O que é a ideia do momento de uma força? Ou a ideia do torque? As resultantes? Quem é ponto material? Quem é corpo extenso? Como que eu desmembro o meu exercício passo a passo? Sentiu dificuldade? Procure no nosso canal os tópicos momento de uma força e equilíbrio do ponto material, tá? Que é a ideia de equilíbrio, ok? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, logo você vai receber na sequência outros vídeos, tanto de resolução de Enem, quanto a aplicação da física no geral nas outras playlists. É isso aí, galera. Um grande abraço.